Bom, o caso das subvenções, hein? Adiado mais uma vez, pela segunda vez, o julgamento dos deputados sergipanos acusados de desvio de verbas em face das eleições de 2014. O presidente do TSE, Luiz Fux, preferiu fazer o julgamento conjunto de todos os recursos e adiou, como eu disse, mais uma vez a decisão. Roda, meu filho! Os julgamentos duraram cerca de 1 hora. Cada advogado teve 7 minutos para apresentar os recursos. O primeiro deles foi de Adelson Barreto. Ele escolheu José Eduardo Cardoso, ex-ministro e procurador-geral da República. Cardoso afirmou que o Ministério Público de Sergipe teria sido conivente em eleições passadas. O Ministério Público deveria ter agido nas eleições anteriores, mas não fez. Se a lei era tão clara, por que o Ministério Público quedou inerte? Quedou inerte porque a interpretação é duvidosa. E há por trás desse processo um desvio de poder. Em seguida, o advogado do deputado federal João Daniel, Sidney Neves, questionou a mesa diretora da Assembleia. A tese acolhida era que haveria uma espécie de certeza na liberação daqueles recursos. Bastava o deputado apresentar a emenda em subvenção e, naturalmente, era uma certeza da liberação, como se o deputado fosse o próprio a liberar aquele recurso, como se não existisse uma mesa diretora ali na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a gerir os recursos aprovados em orçamento do ano anterior. O mesmo questionamento foi feito pelos advogados Fabiano Feitosa e Márcio Conrado. Se eu tive poder de veto em relação àquele parlamentar, isso é prova dos autos. Está nas nossas defesas em todos os processos. O advogado de Augusto Bezerra, José Hollenberg, argumentou que foi uma ação de improbidade administrativa. Esta é uma ação de improbidade administrativa que correu na Justiça Eleitoral. Não é mais do que isso. E se estabeleceu uma sanção eleitoral numa ação de improbidade administrativa em foro incompetente. Se concluiu que as dotações seriam aqui e acolá irregulares, se extraiu disso a conclusão e se estabeleceu essa sanção anômala. Esta justiça não é competente, como não é competente a militar, como não seria competente a federal, como não é competente a do trabalho. A justiça eleitoral não funciona em casos em que não se ameaça a eleição, e aqui essa ameaça é incapaz de ser declarada. Em relação a isso, o vice-procurador-geral eleitoral afirmou que o uso das verbas de subvenção desequilibrou as eleições de 2014. O que o Ministério Público trouxe à Justiça Eleitoral é a seguinte pergunta: 1,5 milhão na mão de um parlamentar estadual, cujo teto de gasto em campanha é 1 milhão, equilibra ou desequilibra uma eleição? É isso. E isso não é uma questão de improbidade, não é uma questão de lisura, é uma questão de correção e igualdade de armas num pleito democrático. Depois de ouvir todas as argumentações, o presidente do TSE decidiu adiar o julgamento. Não há possibilidade de eu julgar esse recurso, mesmo sem sustentação oral, porque eles já entram no mérito. E aí os advogados não se pronunciaram sobre o mérito. Então vou deixar para fazer um julgamento único. Ok, eu entendi, né? Agora, até quando a sociedade sergipana vai ter que esperar para ter de fato a conclusão desse processo? Os culpados que paguem, porque ninguém aguenta mais. Nós estamos diante de um dos maiores escândalos envolvendo políticos no Estado. Então está na hora de passar tudo a limpo. E você, é você mesmo, não olhe para trás não, é você mesmo. Você também tem responsabilidade. Fique atento. Cuidado com o canto da sereia. Viu?